uma vez para mais um momento de aprendizado. Hoje iremos ter um momento importantíssimo dentro, principalmente, de assunto relacionado à neurologia. Vamos entrar em um sistema nervoso central, vamos tratar sobre o córtex cerebral, vamos tratar sobre a neuroanatomia funcional. Então vai ser uma aula muito importante. E eu quero te convidar a primeiramente fazer a sua parte, que é se inscrever aqui neste momento, se não é inscrito. Segundo, compartilhar o conteúdo e assistir ele até o final. E sempre dar o seu like. Muito bem, vamos em frente para tratar hoje de neuroanatomia funcional e também sobre o córtex cerebral, tá? O sistema nervoso central, denominado de CNC, a sigla CNC, Sistema Nervoso Central, ele pode ser até estudado conforme divisões e critérios morfológicos, tá? Embriológicos, histológicos, genéticos, funcionais ou até baseado na segmentação pelo sistema nervoso periférico, tá? Que seria denominado de metaméria, tá? Metaméria. Então, a divisão morfológica do sistema nervoso central, ela é a mais utilizada e empregada na prática médica e tem importância fundamental, tá? Para a compreensão da denominada arquitetura básica do complexo do sistema, certo? Desse complexo do sistema nervoso central. Então, para o córtex cerebral, não é? Que é em especial o conhecimento anatômico e essa condição sine qua non, certo? Ela vai nos proporcionar uma prática adequada para a neurologia e também para a neurocirurgia, certo? Então essa classificação, principalmente quando se baseia numa subdivisão, tá? Do córtex cerebral, e também vai se trabalhar com a visão e a elaboração do estudo subdividido também nos lobos centrais, nas fissuras, nas linhas imaginárias, não então corresponde também a uma divisão funcional. Isso é bom nós ressaltarmos que não corresponde a uma divisão funcional, pois em um determinado lobo cerebral podemos ter até áreas que são denominadas áreas corticais com diferentes funções. Então, dentro dessa proposta, conforme até podemos dizer assim, didaticamente foi exposto pelo francês Jean Fernel, isso nos anos de 1497, 1558, tá? De que a anatomia é para a fisiologia o que a geografia é para a história. Então, uma é o fundamento da outra, tá? Ela vai descrever o teatro dos eventos, o profundo conhecimento anatômico da superfície cortical. Então se torna esta base geográfica inicial para o estudo. Então estudar primeiramente esse conhecimento anatômico da superfície cortical se torna uma base, tá? Para o conhecimento correlacionado e também para um fundamento de um estudo sobre a neuroanatomia, tá? Uma outra questão também importante dentro dos estudos funcionais, quando se trata da localização funcional sem liderança, inclusive da anatomia, vai se defender que é totalmente impossível fazer ou desenvolver esse estudo, tá? O córtex cerebral humano é uma estrutura mais complexa e até podemos dizer que é a estrutura mais complexa, tá? Do mundo biológico, conhecido até por o acordo com a complexidade das funções dependentes dessa estrutura nervosa que é o córtex cerebral. Então o córtex pode ser definido como uma fina camada
de substância cinzenta que vai revestir o centro branco medular do cérebro, certo? E vai ser, claro, constituído fundamentalmente por corpos neuronais, células da neuroglia e fibras nervosas amielínicas, tá? Já vai se tratar também de uma das partes mais importantes do sistema nervoso central e vai repensar o ápice hierárquico de todo um complexo sistema. Então, ao córtex vai chegar sempre os impulsos prevenientes de todas as vitais sensibilidades, principalmente aquelas que vão ser devidamente codificadas, interpretadas e poderão tomar-se até de forma consciente, tá? Então, do córtex é que nós podemos dizer que vai sair os impulsos nervosos, que vai sair toda a estrutura que vai comandar as ações e vai comandar os movimentos voluntários, e neste vai ser processado então, o complexo de fenômenos psíquicos, tá? De fenômenos psíquicos. Então, durante sua evolução e até durante a sua extensão e a complexidade é que vai aumentando progressivamente e atingindo esse maior desenvolvimento na espécie humana, o que pode ser até inclusive correlacionado com um grande desenvolvimento das funções intelectuais da nossa espécie. Então vai se estimar que, por exemplo, no encéfalo humano vai existir cerca de 86 bilhões de neurônios e que os neurônios de associação vão representar a grande maioria dessa população neuronal, permitindo assim o complexo padrão comportamental da espécie humana, tá? Uma outra questão também importante nós ressaltarmos é que o córtex cerebral é completamente liso em um grande número de animais, vamos dizer assim, inferiores, motivo até pelo que o anatomista inglês, o Richard Owen, isso em 1804 a 1892, denominou de lincéfalos, tá? É ele que vai dar a denominação de lincéfalos. Os animais superiores ou girencéfalos, pelo contrário, apresentam numerosos giros cerebrais, tá? Então, o aparecimento dos giros foi determinado pela grande expansão da superfície cortical sem que ocorresse, tá, um aumento concomitante e proporcional da caixa craniana. Então, assim, o extenso processo de um dobramento da superfície cortical foi um evento poupador do espaço intracraniano, tá? Já a consequência natural desse processo poupador do espaço e de espaço é o aspecto típico do córtex cerebral humano, certo? Caracterizado inclusive por proeminências arredondadas delimitadas por sulcos e fissuras. Então essas tais proeminências são denominadas de giros ou circunvoluções cerebrais, tá? Cada giro vai apresentar uma porção superficial exposta e uma porção oculta intrasulcal que irá localizar-se nas paredes e no assoalho do sulco, tá? Dessa forma, o córtex de cada hemisfério cerebral vai se tornar uma lâmina contínua de matéria cinzenta com aproximadamente 2.200 centímetros quadrados, sendo um terço visível nesta superfície
enquanto aproximadamente nós podemos dizer 2/3 da superfície vai se encontrar então enterrada nas profundezas dos sulcos e fissuras, tá? Então, o médico e anatomista francês Vicomte Desarry descreveu as circunvoluções do cérebro humano no ano de 1786, observando as diferenças morfológicas com a anatomia cortical, tá, dos outros animais. Já o neuroanatomista francês Louis Pierre Grandiollet, com base em estudos da anatomia comparada, ele vai distinguir os giros primários e secundários a partir do aparecimento cronológico durante a denominada evolução, certo? Então, Grandiollet e seu professor François Lerouet também mapearam os sulcos e as fissuras corticais e vieram a demonstrar que, apesar das variações, os mesmos vão se dispor conforme o padrão básico e fundamental do desenvolvimento humano. Agora, vejamos que, do ponto de vista funcional, as áreas corticais elas não são consideradas homogêneas como se acreditava até o início do século XIX, tá? Então, as primeiras tentativas que foram propostas, que foram estudadas, que foram desenvolvidas, que foram observadas e até, vamos dizer assim, de uma forma experiencial também foram trabalhadas laboratoriamente, foi visto que correlacionar a anatomia cerebral à função dá início com os trabalhos principalmente de observação de déficits neurológicos secundários e de algumas patologias, tá? Algumas patologias. No entanto, esse conhecimento das correlações anatomos funcionais dessas estruturas nervosas, por sua vez, vão passar a ser melhor esclarecidas a partir da segunda metade do século XIX, quando os pioneiros dessa localização funcional vão começar a estudar e propor, então, pesquisas nesta determinada área do sistema nervoso cerebral dentro do córtex cerebral, tá? Então, a Broca, particularmente motivada e influenciada pelas recentes descrições de Grandiollet, que nós já estudamos, ele vai introduzir um conceito de localização funcional cortical que vai demonstrar pela primeira vez uma lesão em uma região circunscrita do córtex que é responsável pela perda de determinada função cortical. Então, a partir dessa circunstância e dessa situação e estudo que começa-se a descobrir através de trabalhos pioneiros como de Hirtz, de Fritsch, que são mais neuropatologistas, uma área cortical humana responsável pela compreensão da linguagem na região temporoparietal esquerda, que isso vai ocorrer nos anos de 1892, essa descoberta, e o neurologista francês Joseph-Jules de Gerenier vai descrever a área cortical responsável pela leitura com localização no giro angular esquerdo com base em achados clínicos anatômicos, tá? Então, o surgimento da denominada neurofisiologia vai gerar discussões bastante calorosas entre os cientistas que defendiam uma interpretação funcional holística do córtex e aqueles que acreditavam na localização funcional cortical, tá? Enquanto até os seguidores de um conceito histórico enfatizavam o papel de todo o córtex na execução de qualquer que seja a função cerebral, aqueles favoráveis ao paradigma
localizacionista estavam convencidos de que essas funções eram localizáveis às áreas corticais específicas. Então, atualmente, essas diversas localizações funcionais do córtex cerebral é considerada as especializações funcionais de determinadas áreas corticais e não de compartimentos isolados e estanques, tá? E também é interessante até nós notarmos que áreas do córtex funcionalmente até relacionadas, elas estão numa situação muito próxima, tá? De áreas funcionais que vão ser distinguidas por sua estrutura celular, de uma forma até conectividade, e propriedades vão ser descobertas também como respostas fisiológicas do neurônio, que assim como a área cortical vai ser definida como funcionalmente distinta se os neurônios de tal área tiverem propriedades funcionais similares e conexões comuns. Tá? Então era isso que nós tínhamos para tratar hoje, aqui nessa pequena demonstração e exposição sobre o sistema nervoso central e o córtex